para cruzar esse portal de luz. Não é preciso nada especial, só a sincera sede de aprender tudo que a vida tem pra ensinar. Uma viagem só de ida à terra prometida, no puro saber. Toda vez que o sol amanhecer, toda vez que a luz iluminar, pode saber que é a verdade, trazendo a liberdade pela mão. Pode saber. Toda vez que o sol amanhecer, toda vez que a luz iluminar, pode saber que é a verdade, trazendo a liberdade pela mão. Pode saber. Pode saber. Abertas no caminho, asas que ajudam a querer voar. A cada passo mais se quer saber, uma vontade de continuar. É tão brilhante, tão suave e infinito, como o céu, puro saber. Toda vez que o sol amanhecer, toda vez que a luz iluminar, pode saber que é a verdade, trazendo a liberdade pela mão. Pode saber. Toda vez que o sol amanhecer, toda vez que a luz iluminar, pode saber que é a verdade, trazendo a liberdade pela mão. Pode saber. Pode saber. Olá, amigos e amigas do Portal Saber Espiritismo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui numa edição comemorativa, gravando o 100º episódio do Pode Saber, um episódio que nos traz muita alegria ao coração, porque estamos aqui na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, a sede do primeiro Encontro Sul-Brasileiro dos Amigos de Chico Xavier, organizado pelos espíritas aqui da região litoral norte do Rio Grande do Sul. Litoral norte do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com a presença de pessoas muito queridas, pessoas amigas de Chico Xavier, os irmãos Meirelles, que são filhos de Helenir e Lineu Meirelles de Niterói, fundadores do Grupo Espírita da Fé da cidade de Niterói. Um deles mora aqui na cidade de Torres.
Sou eu. Meu nome é Laércio Meirelles. É um prazer estar conversando com os amigos do Pode Saber. E, de fato, eu sou natural de Niterói, Rio de Janeiro, mas moro aqui em Torres já há quase 20 anos, aqui no Rio Grande do Sul. E trabalha aqui em qual instituição? Aqui a gente frequenta o Centro Espírita Caminho da Luz. Muito bem. E lá do Grupo Espírita da Fé, Leonardo e Fábio se apresentam. Eu sou Leonardo Meirelles, o filho mais velho do Leni Solineu, e a gente está aqui nessa empreitada em Torres com uma alegria muito grande para falarmos sobre o nosso querido amigo Chico Xavier. Eu sou o Fábio Meirelles, o caçula da família, e a gente vem com muita alegria aqui a Torres para poder conversar com amigos sobre o Chico. Para a gente é sempre uma alegria lembrar, relembrar, aprender novas coisas sobre o Chico, porque isso nos fortalece na nossa fé e na nossa compreensão da doutrina espírita. Então a gente vem com muito carinho a Torres para poder participar desse encontro brasileiro, do encontro de Chico Xavier. Muito bem, a primeira vez que esse tipo de encontro está sendo realizado no Rio Grande do Sul. Temos também 2 que participam aqui da organização local, o Eduardo, que é o nosso host aqui, o nosso que está nos hospedando. Olá pessoal, amigos do Portal Saber, sou Eduardo Burim, trabalhador aqui de Torres, da Casa Espírita Caminho da Luz. E o Cristiano Alves. Também sou aqui trabalhador da Casa Caminho da Luz e a gente está com muito carinho organizando esse evento aí, com o Laércio, com todos. E o representante de Pedro Leopoldo. Pois é, alegria muito grande. Meu nome é John Arley, da Casa de Chico Xavier, do Grupo Espírita Sheila, da cidade de Pedro Leopoldo. Alegria muito grande compartilhar com vocês do evento, o primeiro evento aqui dos Amigos do Chico, na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E o John também representa a Fundação Cultural Chico Xavier e a Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo, né, John? E a mais recente agora, o Conselho Regional Espírita de Pedro Leopoldo. Muito bem. E aí, gente, a nossa união aqui na cidade de Torres é em torno da lembrança querida desta figura humana inigualável, Chico Xavier, médium e ser humano cristão, que nos deixou um legado de renúncia, de amor, os exemplos de mediunidade com Jesus, de caridade evangélica sem precedentes. O que vocês acham? O legado do Chico, que você se refere, ainda está sendo e será por muito tempo, por todos nós, interpretado, porque nós não temos a condição ainda de entender plenamente o que significa o homem, Chico Xavier, e a sua obra, tanto mediúnica como a obra que o homem nos legou. A gente vai discutir, a gente vai aprender, vai descobrindo pouco a pouco revelações, como ele mesmo dizia nas entrelinhas que os Espíritos falaram por ele, revelações que virão com mais profundidade na medida que a gente evoluir intelectual e moralmente. Muito bem, vamos voltar um pouco no tempo. Vocês eram crianças, Leonardo, Laércio e Fábio. E tem também a Liele e o Lineu Júnior, né? Isso mesmo. Como é que vocês conheceram o Chico? Conta para nós. Conta aí, Leonardo, conta a história de como é que o Chico foi a primeira vez lá em casa, em Niterói. Em 73, o Chico foi convidado a receber o título do antigo Estado do Rio de Janeiro, de cidadão do antigo Estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. E foi preparado o evento, uma equipe de pessoas designada pela Federação Espírita do Estado do Rio, para organizar o evento e queriam receber o Chico. E ficou acordado que depois do almoço, depois do título, haveria um almoço na casa de uma das tarefeiras que organizavam o evento. Mais um desses mistérios do plano espiritual, faltou água na véspera da casa da tarefeira. Então ficou determinado que a equipe do Chico, cerca de 30 pessoas, iriam para a casa dos meus pais, porque era uma casa que tinha um quintal muito grande. E levaram o Chico, com a equipe da federação, para uma churrascaria lá em Niterói,
um rodízio. E o Chico, quando sentou, aquele jeito muito mineiro, ele perguntou: ai, gente, aqui é a casa da Leni? E o pessoal falou assim: não, Chico, aqui é uma churrascaria. Ah, mas cadê a minha equipe? Ah, a sua equipe foi para a casa da Leni, mas você está aqui. Eu falei: não, aonde a minha equipe está, eu também vou. Então eles foram deslocados lá para a casa dos meus pais, e foi o primeiro contato que mamãe teve, mamãe e papai, nós, com o Chico. E esse contato se intensificou, que o Chico já marcou para o ano seguinte voltar também em Niterói para uma chamada tarde de autógrafo, que foi realizada no ginásio Caio Martins, e naquela época teve a visita de mais de 3.000 pessoas, com a distribuição das rosas características que o Chico fazia questão de distribuir sem os espinhos. Então eu me lembro que lá em casa foi um movimento muito grande de pessoas para tirar com a faca os espinhos das rosas para entregar. Talvez tenha sido umas 3.000, 4.000 rosas. E de lá para cá o evento, a amizade de mamãe e papai com o Chico se intensificou cada vez mais. Você tinha que idade, Leonardo? Eu tinha 13 anos. E o Laércio? Eu tinha... Não, Léo. 7,3? 7,3, tá certo. Eu tinha 8. E aí essa metáfora do homem que distribuía rosas sem espinhos é uma metáfora bastante poética, né? É interessante isso. Esse homem... Essa delicadeza. Que homem é esse que distribuía rosas sem espinhos, né? Porque quantos poetas já não declamaram que a vida é uma rosa, mas também tem espinho, né? Isso também é uma metáfora já declamada por tantos. A rosa de Chico Xavier, não. Né? Então acho que daí também dá uma poesia, né? Que rosa é essa sem espinho? Só para explicar para os nossos ouvintes, claro, é o óbvio, mas não custa falar isso, né? Ele pedia que as senhoras que preparavam as rosas, que elas tirassem os espinhos com alicates, para que não ferissem as mãos das pessoas que iriam receber as rosas. É isso aí. E algumas mensagens que ele nos enviava, ele também pegava uma caneta e rabiscava o Quando espinho. tinha a imagem, né? Isso, do espinho ele tirava com a caneta. Ah, que legal, né? A metáfora. Deixa eu voltar, isso aí, essa metáfora. Deixa eu voltar na história do Chico foi a primeira vez a Niterói, que o Leonardo acabou de contar, porque tem um outro episódio que se encaixa nesse, que é o fato de alguns meses antes, a gente numa viagem de família, pai, mãe e 4 filhos, termos passado por Uberaba. Uberaba não estava no trajeto dessa viagem, era um passeio, mas nós acabamos indo, a minha mãe conduziu a viagem para que passasse por Uberaba, porque o sonho da vida dela era conhecer Chico Xavier. Então os amigos que estão nos ouvindo, olha que história mais interessante, porque ela conseguiu então esse feito de ir a Uberaba, sonho. Vamos lembrar que é uma época de viagens um pouco mais difíceis do que hoje, né? Estamos falando lá de início dos anos 70. E ela então conseguiu, e era um sábado, ela iria no grupo da prece e cumprir com o seu sonho de ver Chico Xavier. Naquele dia choveu muito, ela soube que Chico Xavier estaria, como de hábito estava nos sábados à noite no grupo da prece, mas ficou preso em função da chuva em um evento que ele estava em Uberlândia, e ele não chegou. Então ela foi lá para o sonho de vê-lo, e o sonho não se concretizou, bateu na trave e ela voltou para o hotel. Isso é o que nós sabíamos até aquele momento. Todos nós vivemos isso. E ela ficou super triste, né? Ela ficou triste, mas nós não sabíamos mais do que isso, que ela tinha ficado triste. Anos depois, já na casa do Chico, em Uberaba, aquele jeito que tinha o Chico de fazer algumas revelações, quando o assunto brevemente silenciava e ele tomava a palavra. Então, sem assunto na mesa com o Chico era difícil, mas o assunto normalmente às vezes dá aquele intervalinho, e nesse ele falava: pois é, né, Leni? E pensar que há tantos anos atrás você estava no chão do banheiro do hotel, chorando, ajoelhada, chorando, achando que nós nunca mais iríamos nos encontrar. E aí é que a família, tanto meu pai quanto os filhos, ficamos sabendo que naquela noite que ela não viu o Chico Xavier, depois de colocar os filhos para dormir e o marido para dormir, ela foi para o banheiro e ficou chorando de joelho. E ela nunca comentou isso com ninguém. Ela nunca comentou com ninguém, e o choro dela era exatamente: nunca mais vou ter outra chance de conhecer Chico Xavier. E aí pensar que depois disso, nas 2 décadas e meia, quase 3 décadas seguintes, eles travaram uma amizade bastante intensa, com as idas dos meus pais a
a Uberaba durante os anos 80, início dos 90, mensalmente, e além de correspondências, né, outras formas de comunicação. Telegrama, o Chico gostava muito de um telegrama para lá e para cá para dar breves notícias, né? Esse é um fato interessante que mostra também um pouco como que em torno da figura de Chico Xavier tudo foi muito organizado, né? Muito planejado, ou seja, as pessoas foram chegando, se abastecendo e voltando para cumprir com os seus objetivos de vida, né, em torno desse projeto da reencarnação Chico Xavier. Aliás, isso é muito importante porque a gente presenciou e viveu isso tudo, né? Cada pessoa que estava ligada de uma forma ou de outra ao Chico Xavier não ficava somente na questão do carinho, do respeito, da amizade, e principalmente era convocada a trabalhar, né? E como foi o caso do casal dos seus pais, Helenir e Lineu, que acabaram fundando o Grupo Espírita da Fé. Isso é determinação dele. Antes disso, o Chico começou a conversar com a mamãe e a levá-la aos domingos à tarde, para conhecer bairros carentes em Uberaba. Ele, vamos lá. Ia num bairro, ia no outro. E essa época a mamãe voltava normalmente domingo, né? Já passou a voltar segunda-feira por conta disso. E mamãe dizia assim, o Chico quer nos ensinar alguma coisa. Olha, ela já estava ligada. Sempre tinha. O Chico quer nos ensinar alguma coisa. E aí começa a ir num bairro, e o Chico entrava na casa das pessoas, sentava, conversava, ia na outra casa, uma bolsa de compra aqui e ali, e mamãe sempre comentando com a gente isso. E em dado momento, lá em Niterói, mamãe foi convocada a visitar um bairro carente. Uma amiga dela tinha adotado uma família carente para poder fornecer alimentos e tal. E ela ficou muito assustada, essa amiga, pela miséria que tinha nesse bairro ligado a Niterói. Como que chama o bairro? Fazendinha. E aí mamãe vai com o papai. E o casal, a família que foi designada para mamãe e papai, pelo grupo que frequentávamos na época, era a União da Mocidade Espírita de Niterói, era um senhor viúvo com 4 filhos. Uma menina, a Josi, seu José Damasceno, que chamava ele. E o menor tinha meses de idade. E mamãe forneceu ao papai entregar uma bolsa de compras muito carregada, que daria bem aí uns 20 dias mais ou menos. Era um casebre de madeira ainda. E mamãe volta na semana seguinte e havia acabado a comida. E papai foi perguntar, mas seu José, o que houve? Deixamos tanto alimento? Seu Lineu. Aí a gente dividiu com os vizinhos, porque nós tínhamos alguma coisa, os vizinhos não tinham nada. E aí mamãe começa a perceber o que ela havia aprendido com o Chico, que era hora de colocar em prática ali. Era hora de colocar a mão na massa. Trabalhar. Literalmente. E o Chico sempre teve essa postura, convocar os amigos a trabalhar no bem. Mas era uma convocação muito sutil, né, Geraldo? Não era uma convocação, não era uma imposição. Eu faço. Quem quiser, eu acho que dá, né, Léo? Eu faço o ensino, né? Isso. Quem quiser, que aprenda. Eu acho que dá para parafrasear, e não sou o primeiro a fazer isso, mas que o amor do Chico nos constrange, né? Como Paulo dizia em relação a Jesus. Então, esse constrangimento... Porque a gente se envergonhava. Isso, então esse constrangimento te levava a fazer alguma coisa, porque algo teria que ser feito, né? Porque você via o exemplo, aí não é só o exemplo, aquela atmosfera que a gente era envolvido, né? Eu costumo brincar que as professoras me perdoem, mas do lado do Chico a gente ficava mais bom, né? Eu não consigo usar outra expressão que não seja essa, né? A gente ficava mais bom do lado dele. O Chico resgatava o que nós gostaríamos de ser sempre. Nós éramos momentaneamente bons perto do Chico. É um desejo nosso de ser bons constantemente. A gente até brinca, eu e John, né, John? Que a gente ia para Uberaba, ficava naquele clima maravilhoso, voltava naquele clima. Durava uns dias. Uma semana no máximo, né? Uma semana. Muito boa vontade. A energia não nos pertencia. Aí voltávamos a ser nós mesmos. Isso aí. Mas quero só voltar um pouquinho atrás, porque o Fabinho, que era criança naquela época, tem um caso muito gozado dele com o Chico. Está aqui também presente a esposa dele, Suzana, né? Então, muito, muito prazer em recebê-los.
Conta para nós, Fabinho. Quando Laércio estava contando a história do Chico pressentir a distância, né, o que se passava com a mamãe, a gente sempre lembra, quando eu fui a Uberaba a primeira vez, eu devia ter algo em torno de 7 anos. E foi aquela viagem de... Pegava o ônibus leito lá no Rio, e lá íamos nós para 12 horas de viagem. E eu, como criança, já fiquei encantado com aquela história de poltrona de ônibus que vira cama, de parar no meio da madrugada para comer um sanduíche e um lanche. Eu achei aquela viagem já extraordinária. E chegamos lá em Uberaba, a gente chegava no sábado de manhã, íamos para o hotel e logo depois íamos para a casa do Chico, onde almoçávamos, e depois partíamos para o culto do Chico, que era a sombra do abacateiro. E nessa época a gente ainda pegou um pouco desse tempo, era exatamente embaixo dessa árvore, né, no pé de abacate, onde o Chico sentava ali, espalhava bancos rústicos em volta, uma forma de círculo em volta do Chico, e ele ali lia no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem que sobre a paciência. E o Evangelho do Chico caía sempre nessa página, né, como dando um sinal já para a gente das nossas necessidades. E nessa página do Evangelho cita também a necessidade do perdão para desenvolvermos a paciência. Esse era o conteúdo da página. E cada pessoa ali, sentada naqueles bancos, falava em torno de 3 minutos a respeito daquela passagem, contando um caso pessoal, outro um caso de Humberto de Campos, enfim, comentando de alguma forma aquilo ali. Atrás dessas pessoas é uma multidão, porque era um bairro carente, todo mundo queria ficar perto do Chico, e também os companheiros de outras cidades que lá iam visitar o Chico também iam, então realmente tinha uma multidão em volta. Fábio, e o seu Iker levemente acenava para quem deveria usar a palavra, né? Quem deveria usar a palavra, e também acenava se estivesse falando muito, porque estava na hora de encerrar, porque tinha o compromisso. E nesse dia, mamãe sentou do lado do Chico. E eu, como filho caçula, e pequeno na época... Você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos, 7 para 8 anos. E aí eu sentei no colo da minha mãe. E achei interessante aquela dinâmica da reunião, como funcionava, e ousei pensar, né, será que quando eu for grande eu vou poder falar aqui na presença do Chico? E depois que todas as pessoas que ali estavam falaram, o Chico vira para minha mãe e pergunta: Helenir, o Fábio não teria vontade de falar alguma coisa? E eu ali nos meus 7 anos, né, explicando sobre o perdão, falei que nós devíamos perdoar para sermos perdoados. E essa foi a minha primeira palestra espírita aos 8 anos de idade. Mas aquilo me impressionou, o fato de eu ter pensado e o Chico ter sugerido. Mas passou. Olha o lado didático dele, hein? Impressionante, né? E ali ele saía, depois fazia a prece final ali e andava uns poucos passos numa bancada, né, um balcão que eles improvisavam ali, onde aquela multidão vinha, beijava a mão do Chico, recebia do Chico à época um cruzeiro, aquela notinha verde, para quem lembra, seguia, recebia o pão e ia embora. E eu novamente fiquei ao lado da minha mãe, ao lado do Chico. E eu observei que Chico, para algumas pessoas, dava um cruzeiro e para outras dava 2 cruzeiros. E aquilo para mim foi uma violência no meu senso de justiça. Como pode um homem que minha mãe diz que é tão bom dar para um cruzeiro e para outros dar 2 cruzeiros? Isso não é justo, pensei eu. E eu lembro direitinho do Chico olhando para aquele cotoco de gente assim para baixo. Depois ele olhou para minha mãe e falou assim: Helenir, algumas dessas moças estão grávidas, outras os maridos estão doentes em casa e não puderam vir. Para esses eu dou 2 cruzeiros. Eu confesso que eu fiquei ao mesmo tempo envergonhado e apavorado. Quem era aquele homem capaz de ler os meus pensamentos? Mas isso eu digo o seguinte, de fato isso me traumatizou de certa forma, se me permite usar essa expressão. Você parou de pensar do lado do Chico? Eu não consegui parar de pensar, mas toda vez que eu estava perto do Chico eu rezava. Cheguei, ele vai pegar meu pensamento, mas só vai pegar prece. Eu queria enganar o Chico. Isso se sucedeu durante muito tempo. Eu ficava rezando Pai Nosso do lado do Chico o tempo todo, com medo dele pegar os meus pensamentos impuros de uma criança de 7 anos.
Então, essa foi a minha primeira impressão e eu lembro com muito carinho disso até hoje. E eu ainda tenho medo de ler meus pensamentos. Então, procuro mantê-los sob controle. Isso, de fato, é uma realidade inconteste, né? Quem teve a oportunidade de conviver com o Chico sabe disso. A capacidade mental dele de ler o nosso pensamento exatamente no momento que a gente estava tendo algum pensamento de dúvida ou algum pensamento até de crítica, e ele era capaz de nos responder com muita sabedoria, com muita delicadeza, mas respondia, né? Uma vez lá em Uberaba, uma moça, uns 20 e poucos anos, que a gente percebeu depois que ela era muito ligada ao Chico. Ela estava no grupo da prece e o Chico psicografando, né? Sábado, aquele tempo que ficava até tarde psicografando. E depois que acabou, ele atendia as pessoas, cumprimentava as pessoas, uma por uma. E essa moça entrou na fila. E ela falou assim: Chico, eu pensei que meu pai fosse dar uma mensagem hoje. O Chico ele estava aqui. Ele queria falar, mas eu te procurei e não te encontrei. Isso, o Chico em transe. Eu te procurei e não te encontrei. Não, Chico, eu estava aqui o tempo todo. Não estava. Porque eu olhei e não te encontrei. Aí ela buscou na memória e falou assim: Chico, foi a hora que eu fui tomar água lá fora. E o Chico só recebia a mensagem se tivesse um parente presente ou um amigo muito íntimo da família. Então a gente analisou que o homem em transe tinha o conhecimento espiritual de tudo o que estava acontecendo em volta, além do controle natural da comunicação. Interessantíssimo esse depoimento, que mostra também como que ele era copartícipe com Emmanuel do controle da situação espiritual, né? Escolhendo quem receberia ou não a mensagem. Exatamente. Porque passava por ele também essa decisão. Essa ideia de que o Chico era muito passivo, o Chico passava isso pra gente, né? Mas ele era extremamente decisivo nas comunicações. Extremamente ativo. A opinião dele era fundamental, com respeito à opinião dos espíritos, mas a dele também era fundamental. Muito bem. Agora vamos voltar um pouquinho atrás. A gente estava falando sobre o momento antecedente à fundação do Grupo Espírita da Fé. Esse período da Fazendinha, a gente gosta de lembrar porque foi um período muito difícil. Inicialmente eram as quartas-feiras da tarde. Então 90% das pessoas que iam colaborar eram senhoras. E não tinha sala de aula. A aula era dada embaixo de uma árvore. A evangelização era feita embaixo de uma árvore. Quando chovia, mamãe comprou uma lona azul e o pessoal amarrava uma corda aqui e ali e as crianças ficavam embaixo. Se chovesse muito, fazia uma barriga na lona. Então era comum que as senhoras, com rodo, tentando levantar aquela barriga para retirar a água. Depois de algum tempo, mamãe consegue fazer um cômodo lá, talvez 3x4, máximo 2x4. 2x4, 3x4, que tinha um pequeno basculante em cima. E uma telha de amianto, sem laje, e ali era colocado as cadeiras para as crianças tomarem passe. Aquele calor, se lá fora estava 30, lá dentro estava 35. Se lá fora estava 40, lá dentro estava 45. E as crianças entravam suadas e aquele cheiro de suor impregnava para quem estava dando passe. Mas isso era um impacto inicial. Mas as pessoas eram envolvidas numa atmosfera, numa vibração de carinho, dava ali 300 passes, 400 passes, tranquilamente. Nesse clima adverso. E o Chico brincava muito com a mamãe, que dizia que era a fazendinha de Jesus. E falava assim: Helenir, não é fazendinha, é fazendona. O bairro era fazendinha, mas a oportunidade de crescimento era enorme. Então o Chico apelidou de fazendona. E depois de alguns anos, a mamãe conseguiu construir ali um prédio enorme. Um prédio com certeza mais de 1.500 ou 2.000 metros quadrados, 3 andares, 12 salas de aula, consultório dentário, médico, cozinha, oficinas, enfim.
Fez uma coisa gigantesca, mas as pessoas pensam que já começou grande. Não, começou grande na boa vontade, estimulada pelo Chico. Na determinação. E esse grupo que acompanhava a mamãe eram senhoras que haviam perdido os filhos. Mamãe levava a Uberaba e elas foram contempladas com mensagens dos filhos pelo Chico. E elas retornavam motivadas, iam sem esperança, tristes, e voltavam cheias de esperança. Renovadas na fé. E a forma de retribuir ao Chico e a convicção, a certeza de que os filhos estavam presentes era no trabalho. Então esse trabalho cresceu muito. Estimuladas pelos próprios filhos, né, Leonardo? Exatamente. Pelas mensagens dos filhos. E anos depois, cerca de 10 anos depois, que foi fundado o Grupo Espírita da Fé. Então, qual o ano da fundação? 88. O Chico, um dia lá, em 87, fala assim: Lenir, tá na hora de você fundar um grupo. E mamãe levou um susto muito grande. Como é que eu vou fundar um grupo espírita? E ela veio, mas ela tinha uma determinação que o Chico falasse, ela faria. E aí, então, o papai conseguiu um terreno, foram ver vários lugares, e mamãe chegava na porta e dizia: não é esse. Eu sonhei que é um terreno que tenha muitas árvores. E depois de meia dúzia de casas vistas, chegou aonde seria o Grupo da Fé. E no portão a mamãe disse: é aqui. Então tinha uma casa, um terreno comprido, e tinha uma casinha pequena nos fundos, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Foi derrubado as paredes, foi feito um salão, cabiam talvez 20 pessoas. 20 a 30 no máximo. 20 até no máximo apertado. Mamãe falou assim: essa casa vai ficar assim no mínimo por 10 anos. Na inauguração tinham 200 pessoas já para frequentar. Puxa. Então dávamos passe com as pessoas em pé. E tinha uma rampa, e as pessoas ficavam em pé na rampa. Dar passe na rampa com a pessoa em pé era difícil. E as pessoas ficavam... equilíbrio espiritual para isso. E aí começou. A obra começou, uma obra. E uma tarefa puxa a outra. Puxa a outra. E mamãe, quando acabava uma obra, ela dizia assim: agora eu não faço mais nenhuma. Essa acabou comigo. Era o tempo de recuperar o fôlego e já fazia outra e outra. Leonardo, e nessa época teve aquele ensinamento que lá em casa a gente repetiu muito, porque nesse primeiro momento do Grupo da Fé, quem mais fazia frente às despesas, para não dizer que era tudo, mas quem mais fazia frente às despesas era o meu pai. Então ele que comprou a casa, né? Ele ia fazendo. E aí, num dado momento, ele se preocupa e leva para o Chico essa preocupação, que é aquela preocupação mais ou menos nesses termos: enquanto eu tenho, eu vou fazendo, mas me preocupa que daqui a pouco eu posso não ter, e aí como é que o trabalho fica? O trabalho hoje está muito dependente, né, dos meus recursos financeiros e tal. Aí o Chico, outra vez, poeta, né? Emmanuel está aqui do meu lado, dizendo que o rio, quando fica cheio, pode... banhar para além das margens. Quando a época de cheia diminui, ele volta a correr dentro das suas margens. Então fala para o Lineu continuar tranquilo, regando além das margens enquanto pode, e que tudo se ajeitará. O Chico gostava desses ensinamentos. Aliás, conta para nós, Laércio, o caso das firmas de Jesus. Porque seu pai era dono de cartório nessa época. Papai era dono de cartório, e todo mundo sabe, no cartório se reconhece firmas. Naquele momento ainda mais barato do que é hoje, para quem não sabe. Era um dinheiro, assim, realmente por firma muito pequenininho. Trocado. E aí aquele dinheiro ia se somando. E quando meus pais iam a Uberaba, existia essa preocupação de dar um presente ao Chico. Natural que a gente quisesse dar um presente ao Chico, né? Todo mundo quer dar um presente a quem ama. Só que dar presente para o Chico, vai dar um relógio, uma camisa, não vai ficar com o Chico, vai passar para frente. Meus pais rapidamente aprenderam isso e ficavam bolando o que eles poderiam dar para o Chico. Que ele ficasse. Que fizesse diferença ali. E aí, por exemplo, a dar um exemplo, meu pai descobriu que poderia dar selo de carta. Porque como o Chico postava muito, todos nós sabemos, as cartas, as mensagens, selo era útil. Dentre essas coisas, ele viu aquele dinheiro que o Fábio já comentou antes, que outros sabem, que ele dava 1 cruzeiro, 2 cruzeiros, que era dinheiro trocado, precisava trocado.
Então meu pai teve a ideia de pegar isso e falou: Chico, isso é um trocado que sobra lá das firmas e tal. E começou então a contar, ia bem organizadinho o dinheiro. Todo né? o dinheiro da firma, a dado funcionária do meu pai, durante o mês, juntava numa sacola mesmo. No final do dia ela punha aquele dinheiro na sacola. Ia juntando tudo e aquilo. levava aquilo para casa, e eu lembro muito dessa cena dele espalhando aquele monte de dinheiro em cima da cama para a gente poder fazer bolinhos. Que era muito bem organizadinho. Era muito bem organizado. Era assim, então a gente fazia bolinho com aquelas notas de 1, 10, 100. Fazíamos bolinho de 10, depois amarrávamos 10 bolinhos desses fazendo 100. E organizávamos aquilo tudo, punhamos dentro de um envelope e, junto com os selos, que o Laércio já falou, a gente levava aquilo para Uberaba. E aí o Chico resolve intitular, né, aquele dinheiro, aquelas firmas. E como de novo, o Chico gostava da metáfora, então aquilo virou as firmas de Jesus. Então várias cartas, o Chico, na hora de agradecer os presentes que meu pai tinham dado, é interessante, eu não vou lembrar aqui agora, depois eu posso fazer um esforço de memória, mas raramente ele agradecia o dinheiro, o selo, ou eventualmente, sempre era uma maneira diferente de falar. Poéticamente. Poética. Então as firmas, o dinheiro, tenho lá nas cartas mais uma vez, agradeçam, as cartas de um dado momento para frente foram sempre dirigidas à minha mãe, então Heleninho, por favor, agradeça ao Nineu, as firmas de Jesus. Entre aspas, né? Quem lê hoje as firmas de Jesus não vai entender exatamente não vai saber o que é. Então ele se referia, que beleza, as firmas de Jesus. Era um jeito e a partir do momento que mamãe segue a orientação do Chico, funda o grupo da fé, as dúvidas todas, isso entre o Chico determinar e a fundação levou mais ou menos uns 8 meses, 10 meses. E mamãe tinha as dúvidas dela. E se acontecer isso? E anotava no caderninho. E quando ela ia mensalmente a Uberaba, ela conversava com o Chico. Chico, o que eu faço nisso? Então, por exemplo... Então, ela precavida, vendo, por exemplo, situações de crise futura, queria saber a opinião do Chico. E o Chico sempre dando ênfase à assistência social, né? As pessoas que precisavam realmente, e ao estudo. Então, hoje, o Grupo da Fé, existem 12 reuniões de estudo, das obras kardecianas, das obras do Chico. Todas de obra, né, Leonardo? Todas de obra. Nós temos dessas 12 reuniões, tem 2 reuniões que se estuda a Revista Espírita, de Allan Kardec, um trabalho social que envolve hoje 2 favelas, 2 bairros carentes de Niterói, 4 vezes na semana, envolvendo aí o passe, a atividade evangélica, a aula de evangelização para as crianças e a aula que nós chamamos de oficinas, que são trabalhos manuais, beneficiando cerca de 400 crianças, essas 2 comunidades carentes. E pelo tempo que já existe o trabalho, as crianças cresceram, se tornaram pais e mães e continuam, se tornaram avós e continuam enviando os filhos e os netos para lá, né? E elas mesmas, depois de algum tempo, elas retornam. Às vezes em situação de alguma dificuldade maior, mas sabendo que lá vão encontrar um apoio espiritual necessário. Então o carinho, o respeito que elas têm, que essa geração, as gerações que passaram por lá, hoje fazem 29 anos que o Grupo da Fé existe. São histórias sempre boas de lembrar. Mamãe, todo mês que ia lá, o Chico perguntava como estava. O próprio nome da instituição foi dado pelo Chico e ele deu o nome e já deu logo o slogan, né? Quando chamou de Grupo Espírita da Fé e falou: ninguém caminha sem fé. Então, que é um fato, né? A gente precisa muito e cada vez mais da presença do Senhor Jesus nas nossas vidas para podermos seguir. Então a fé não dá. É primordial. Né? Emmanuel tem uma página pequenininha no livro Deus Sempre, que a página, na verdade, é uma frase: Deus se compadece de quem perdeu a fé. Né? Porque é muito difícil a gente caminhar nesse mundo sem fé. Então a vida fica muito árida, né? Muito árida. Agora tem um aspecto aí dos irmãos, né? A família era grande, vocês são quantos? Nós somos pai e mãe, 6 filhos. Uma delas é nossa irmã de criação, mas que sempre foi tratada como nossa irmã no seio da família. E os seus pais iam a Uberaba
Mensalmente. Mensalmente. Mas não podiam levar todos. Como é que era isso? Quem que ia? Aí é interessante, Geraldo, deixa eu falar do meu lado também, porque é aquela coisa, né? Eu costumo comentar, o pessoal fala, você era amigo do Chico Xavier? Eu digo, não, agora eu sou subsidiado, eu tenho o privilégio de meus pais terem sido amigos e a gente acompanhava, né? A gente via. Então eu lembro de ir a Uberaba, eu lembro de momentos que eu queria ir, mas também lembro de momentos lá nos nossos 16, 17, 18 anos que um jogo de futebol ou uma festa determinada era motivo para você não se escalar para ir a Uberaba. Hoje a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, né? Pena, vontade de pegar um chicotinho e ficar dando nas costas. Mamãe também usava o argumento, em parte, tinha fundamento, que a viagem era feita de carro, era muito longe para papai dirigir 12 horas. Mas na essência ela queria sempre que um filho fosse para dividir o volante com o papai, mas a essência era que fosse, para poder a gente aprender no Uberaba. Mas a família dizia, no início ficou um contato muito superficial, era só sábado, no almoço na casa do Chico, no abacateiro, Pássaro Preto, abacateiro. A reunião à noite. E a reunião à noite, e o almoço na casa do seu Ícaro domingo. Domingo à tarde não se tinha nada. Algum tempo depois, o Chico pedia também que ficássemos num hotel chamado Fora do Circuito, que era um hotel nacional, um hotel mais simples. Próximo à rodoviária. Sou Chafi. Então a gente ficava ali. E com o tempo o Chico começou a chamar a mamãe para ficar também domingo à tarde. E íamos lá para Perópolis, com a equipe da Dona Ana César, e o Chico fotografava também lá. E mais um pouco, o Chico ficava, nos convidou a ir domingo à noite na casa dele. Então, domingo, quando as pessoas saíam, 8h30, mais ou menos 9 da noite, ele pedia que mamãe e papai dessem uma volta de carro e voltassem 15 minutos depois para o Portão dos Fundos. A casa do Chico, para quem não conhece, é uma casa enorme, com vários cômodos, né? Várias casas naquela casa. Porque tinha, só para quem não conhece, tinha a casa do sobrinho do Chico, Zé Geraldo. Que foi formado em medicina, em Uberaba, que ele acolheu. Tem a casa do Eurípides, Higino dos Reis, e tem a casa do Vivaldo da Cunha Borges. Todos eles moravam. Tinha a casa do Chico. Toda ali é a casa do Chico. E a casa que ele recebia as pessoas de fora. Né? Isso mesmo. E quem não soubesse, o Geraldo era um labirinto, se perdia. Era um labirinto. Quem não conhecia se perdia, porque se alguém quisesse entrar lá e procurar o Chico, ia defrontar-se com inúmeras portas. Mas aí o Chico pedia, então a mamãe, a partir de uma certa época, se despedia do Chico formalmente ali domingo, 8h30, 15h09 da noite, mas dávamos uma volta e nos fundos ele estava lá no portão sozinho para nos receber. E ali ficávamos de 9 horas mais ou menos até 1h da manhã, uma conversa muito familiar entre papai, mamãe, o Chico e a gente. E mamãe sempre nos alertou: cuidado com o que vocês perguntarem ao Chico. Então nós tínhamos muito cuidado em relação às... na verdade passava isso por um filtro de mamãe, né? As nossas dúvidas a gente perguntava primeiro a mamãe. Isso. Será que eu posso perguntar? Isso pergunta. Não, isso não pergunta, não. Eu nessa época, Geraldo, eu fui bastante por conta de poucos compromissos em Niterói. Eu era muito criança, 11, 12 anos, no início da década de 80. Então meus irmãos, alguns já estavam na faculdade, outros tinham compromissos mais sérios na escola, não podiam faltar. E eu acabei indo com bastante frequência nesse período. Mas Leonardo falou ainda há pouco, né, da gente voltando... Só assim, em 77, eu estava fazendo cursinho para vestibular. Eu sou veterinário e eu fazia o cursinho na época. E coincidentemente, nos 4 simulados, que era sexta-feira, os 4 simulados durante um ano, mamãe nos convidou a ir para Uberaba. E eu, parafraseando uma frase da minha tia, dizia assim: cursinho eu vou ter para sempre, o Chico nem sempre. Então eu fiz a opção, né, de não participar de nenhum simulado, mas estar com os Chicos às vezes o ano todo. E papai mexia comigo, foi uma época que eu li muito sobre a obra, comecei a ler muito sobre a obra do Chico, com 17 anos, André Luiz, Hermano. Papai dizia assim: se for vestibular para espiritismo, você passa.
Para o resto não passa, não. Mas passei. Mas passou. Mas passei. isso aí remete à história de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, né? Você escolheu a melhor parte. Era mais por ser mau aluno do que propriamente por querer estar com o Chico, mas deu certo. Deu certo. Meu pai acordava às vezes meia-noite, 1h, eu estava andando na Copa lá. Aí dizia isso. Não passa, não. Mas e essa história de você estava falando ainda há pouco, né? Quando o Chico recebia a gente sozinho nos fundos da casa dele no nosso retorno, sempre me vem a imagem da gente saindo da casa do Chico de domingo para segunda, já era madrugada, umas 2h da manhã. A gente pegaria a estrada às 6h da manhã de segunda-feira para retornar para o Rio, que eram 12 horas de carro. E aí o Chico ia nos acompanhar até dentro do carro. Nós entrávamos no carro, ele tirava do bolso, daquele tradicional paletó dele, um lenço branco e ficava acenando para a gente até dobrar a esquina. A esquina ficava mais ou menos uns 10 metros da casa do Chico, mas meu pai fazia questão de avançar algumas esquinas, né, até que a figura do Chico já não mais pudesse ser vista por nós, e ele permanecia aquele tempo todo acenando com aquele lenço branco. E era um momento doloroso, assim, de saudade. As lágrimas, todos nós, no carro, silêncio total dentro. E as lágrimas correndo, e o Chico se despedindo. E a gente via ali que aquele homem, que o Brasil inteiro queria estar com ele, pelo menos por 1 minuto, estava ali absolutamente só. Porque ele ia entrar através do portão e as pessoas que conviviam lá, que eram Eurípides e o Vivaldo, estavam dormindo. Então aquele homem estava ali absolutamente só. E nessas cartas, assim, a gente está falando dessa saudade, e Laércio falou o tempo todo da poesia do Chico. Tem uma carta, né, Laércio, em que ele fala, que ele mandou para minha mãe, em que ele diz poeticamente a respeito dessa saudade, né, Laércio? Como é que era que a saudade e a esperança entraram num diálogo após a nossa despedida, né? Essa despedida. Aí eu não saberia reproduzir essa carta, porque eu não saberia reproduzir as palavras que o Chico usava. Mas é isso, a saudade e a esperança da volta depois, né, começaram a dialogar, mas mesmo reconhecendo a ponderação da esperança, a saudade ganhou espaço no meu coração e venceu aquele diálogo. Mostrando toda essa poesia do Chico com meus pais, nós, né, indo embora, e eles com essa saudade, né, dialogando com a esperança, mas a saudade vencendo no coração dele. Geraldo, se você me permitisse, eu estou aqui conhecendo, aliás, eu conheci o Laércio em dezembro de 2012. Posteriormente, aí mantemos um contato muito bacana. Mas eu registrei nosso segundo trabalho, Nas Trilhas da Garça, um caso contado pelo Laércio quando esteve em Pedro Leopoldo, em dezembro de 2012. Aliás, Laércio, naquele dia, não é um dia que eu normalmente eu vou à casa do Chico. Por alguma questão, eu apareci, você estava lá, não o conhecia, e você falou: olha, John, meu pai e minha mãe conheceu muito Chico Xavier. E eu registrei um caso que o Laércio me contou, que me faz perguntar, né, que homem é este? Sua mãe, espírita, militante, manteve essa correspondência com o Chico durante muitos anos, conheceu um dos braços direitos do Chico, o companheiro Iker Batista, que faleceu no final da década de 80, acho que exatamente em 1989, e ela, vidente, ela, numa noite, meses depois da desencarnação do Sr. Iker, ela identifica o Sr. Iker na casa dela. E faz aquela pergunta tradicional: Sr. Iker, e o senhor, está tudo bem? Ele naturalmente deve ter respondido, mas veio aquela pergunta para quem conviveu com o Chico. E o Chico? E eu me lembro que eu registrei essa resposta, está no nosso segundo trabalho. Ele diz assim, o Sr. Iker dizendo para Helenir: Helenir, estou envergonhado de mim mesmo.
Chico Xavier é mais do que nós podíamos imaginar. Convivi tanto tempo com esse homem. E a visão se desfez. Aí eu fico me perguntando, se sou Iker Batista, tinha o Chico em sua mais alta consideração, se envergonhou e que viu coisas fantásticas do Chico. E foi fiel, trabalhador nos seus 30 anos ao lado de Chico Xavier, se envergonhou. Eu fico me perguntando, o que será que ele viu, ouviu e sentiu a ponto de se envergonhar? Tem um detalhe, né, John? O casal Iker e Zilda eram de Goiás. Largaram tudo em Goiás, se mudaram para Uberaba para acompanhar Chico Xavier e viveram ao lado dele mais de 30 anos, 40 anos. E o seu Iker tinha tinha um sonho de que formar o filho em medicina, né? E perguntou ao Chico, o Chico, não tem problema não, ele vai se formar em médico, e se formou, né? Exato. Agora, gente, é uma coisa incrível isso, nós estamos gravando aqui o 100º podcast comemorativo aí do portal Saber Espiritismo, e acabei de saber mesmo, ter confirmação de que espírito superior materializa, né? Então nós tivemos aqui 2 materializações fantásticas. Vamos ver quem é. Olá, pessoal do portal Saber Espiritismo. Aqui é a Irmã Ila. Irmã Ila Pinheiro acabou de chegar aqui para participar desse podcast comemorativo do 100º, da nossa 100ª gravação, em homenagem ao Chico Xavier. E de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quem é que chega? Sou eu, o Décio. Décio Andoli Júnior, seja bem-vindo, Décio. Obrigado. Uma alegria estar aqui. Nós estamos aqui falando, naturalmente, de quem, né? De quem? Do nosso querido Chico. E eu gostaria de perguntar à Irmã Ila, quem é Chico Xavier para você, Irmã Ila? É difícil falar sobre alguém que a gente não conheceu pessoalmente, que admira tanto, e que através dos amigos, das histórias e das amizades, a gente acaba amando tanto, não é? Então eu poderia dizer assim que eu admiro muito o homem Chico Xavier e a grande pessoa que ele demonstrou ser, tanto na ajuda àquelas pessoas mais necessitadas, quanto nos dons que ele tinha, e também essa abertura que para ele ocorriam pessoas de todas as religiões e ele acolhia, não é? Esses vínculos que ele formou, esses laços afetivos que perduram, não é? Pessoas que desde criança conviveram com ele e tiveram a vida marcada por essa amizade, né? É uma existência que a gente conhece atualmente, mas a gente sabe que é fruto, é consequência de um contato que tiveram com ele. De uma semeadura que agora a gente vê os frutos. Estamos aqui, 3 crianças, olha aqui, Leonardo, Laércio, que conviveram com ele, né? E é um prazer reencontrar os irmãos aqui, os filhos da dona Helenice, eu e meu, que eu aprendi a querer bem, que eu ouvi falar muito dos pais dele pela Lenita Cortes, que é uma... lá de Niterói. Ela admira demais, né? Ela sente muito amor, principalmente pela dona Helenita, ela tinha como se fosse uma mãe espiritual, né? É verdade. Ela sempre falou dela, sobre ela. Então aprendi a gostar desses irmãos aqui, né? E é um prazer encontrar tantas pessoas que eu quero ver assim, tudo junto, assim, é uma maravilha. É o Chico fazendo assim. Só pode ser coisa do Chico Xavier mesmo. Agora, e pro Décio, quem é Chico Xavier para você, Décio? Então, eu não tive a oportunidade de vê-lo assim, encarnado, né? Mas eu passei um bom tempo na minha vida do lado de uma das pessoas que mais amou o Chico, né? Que é a doutora Marlene. E sempre contando as histórias e entendendo a mensagem do Chico. E eu dediquei a minha vida a estudar a obra que ele deixou, né? Principalmente o André Luiz.
Então, uma das coisas que eu tenho para mim, vocês estavam comentando agora, né, de você, quem é o Chico, né? Eu acho que, assim, o que ele tinha de mais vulgar era a mediunidade. A grandeza do Chico está no espírito dele, né? E isso é uma coisa que, com o tempo, a gente pode até esquecer o médium que ele foi, mas ninguém nunca vai esquecer o exemplo que ele deu. O homem, né? Chico Xavier. E eu sempre penso assim, depois dos 40, quando eu precisei começar a usar óculos para ler, meio a gente vê o Chico encarnado, assim, eu nunca tive do lado dele encarnado, né? Mas é meio que nem tentar ler sem o óculos. Você tem uma ideia muito imprecisa de quem está ali. E aí depois que desencarna, que vai para longe, né, a síndrome do braço curto, né, você bota a folha longe para você conseguir ler, né? E aí é que vem essa noção de quem é esse espírito, né? Me impressionou muito um livro do Weimar sobre o Chico ser... Weimar Muniz de Oliveira, lá de Goiás. Exatamente, aquele livro dele me impressionou demais. Uma pessoa que conviveu muito com o Chico. E aí eu tive certeza que o Chico é um dos grandes dos grandes principais espíritos do planeta, né? Ele para mim é um dos braços direitos de Jesus, né? Ô Geraldo, e aproveitando também que esse Pode Saber tão especial, né? De centésimo, e ainda mais falando do Chico, falar um pouco também você já anunciou no programa que nós estamos na cidade de Torres, porque Torres está organizando um encontro regional de amigos Chico Xavier. Alguns de nós, todos nós já participamos dos outros encontros a nível nacional e recentemente foi o 10º. E agora nós resolvemos trazer para o nosso centro do mundo, cada um tem seu centro do mundo, né? Nós temos o nosso aqui em Torres. Então nós trouxemos aqui para o nosso centro do mundo. E é a primeira vez que está sendo organizado no Rio Grande do Sul. É, a primeira vez na região do sul. A gente inclusive deu originalmente o nome ao Encontro Sul-Brasileiro de Amigos Chico Xavier, depois, para não causar assim, maiores expectativas, a gente está chamando de Encontro de Amigos Chico Xavier Torres, mas obviamente que ele abrange a região. E aí a gente tem dito por aqui, o pessoal, nós que estamos da União Municipal Espírita organizando, que a nossa pretensão é contaminar o movimento espírita da região com o jeito Chico Xavier de ser espírita, né? Porque Chico Xavier tinha um jeito de ser espírita, né? Ele tinha uma maneira de operar no dia a dia essa sua fé e essa sua convicção religiosa. E às vezes, essa fé, essa convicção religiosa, esse jeito Chico Xavier de ser espírita, tem a ver com o cristianismo primitivo. Original. Nós, o espiritismo, talvez pretensiosamente, mas não por querer ser pretensioso, mas a expressão talvez se faça um pouco pretensiosa, se julga o cristianismo redivivo. Isso é um pouco... eu acho que quando eu falo isso, eu sempre gosto de dizer, não que sejamos o único, ou pretendamos ser o único, né? Mas pretendemos dar a nossa parcela de contribuição para reviver o cristianismo. Que é o quê? O Chico falava e repetia para nós que a gente deve buscar, em primeiro lugar, os sofredores. Uhum. Né? Então, o Espiritismo era Jesus de novo para o coração do povo. Tudo que estivesse fora disso... não era essa revivência que a gente... E isso, a base disso é a simplicidade, né? E aí nós estamos aqui organizando esse encontro, e aqui a irmã Ilha vai estar conosco falando, Décio, você, Geraldinho, vai estar falando, John, mais o Carlos Bacelli, Alcione Peixotinho. E foi muito agradável para a gente, os amigos da UME que estão aqui sabem disso, esse quase ano de preparação. Desde a ideia foi mais de um ano, mas de preparação um pouco menos que isso, porque é impressionante como a comunidade, a região abraçou a ideia do encontro. A figura de Chico Xavier é uma figura de um caráter agregador impressionante, né? A gente sabe disso, né? Porque ele sempre... Uma revista de Chico Xavier sempre vendeu muito, uma reportagem televisiva sempre teve muita audiência, ele sempre falou muito além das ordens espíritas. Aqui, inclusive, nós temos dito que esse evento para nós, a presença da irmã Ilha, que é tão gostosa para a gente, que reforça esse caráter suprapartidário, brincadeira, esse caráter supra-religioso, né? Esse caráter supra-religioso da figura humana de Chico Xavier. Aqui nós temos dito que o nosso evento aqui, Encontro de Amigos Chico, é um evento de caráter humanista.
não é um evento espírita per si, né? É resgatar esse aspecto de Chico Xavier que nos exemplificou esse humanismo em todo o seu cotidiano. Na essência, é trazer Jesus para nós, né? As pessoas sentem a figura do mestre, a figura do mestre viva e vivenciada, porque Jesus tem um método estranho de convocar as pessoas. Se fosse algum de nós tivéssemos implantar um processo de divulgação de uma nova filosofia, ao chegarmos numa região, talvez procurássemos as pessoas mais influentes, as pessoas mais ricas, e propuséssemos a elas que nos auxiliassem na divulgação. Mas Jesus, nessa estranha maneira dele, vai buscar uma prostituta, vai buscar uma adúltera, vai buscar pescadores, vai buscar um cobrador de impostos. Odiado pelo povo. Ninguém queria. E esse Jesus convida para ser os seus amigos, os seus seguidores. E eram pessoas simples. Aparentemente, a mensagem que estivesse de fora talvez entendesse que a mensagem não iria longe. Quanto mais que essa mensagem não foi escrita, né? Foi falada, mas acima de tudo vivenciada. E Jesus, quando parte, deixa aí 300, 400, 500 seguidores nessas pessoas simples. Isso se multiplicou. E hoje, metade da população, 3,5 a 4 bilhões de pessoas no mundo, se dizem cristãs. Então é uma divulgação que atinge o coração. Os doutos, aqueles que têm o saber, mas têm o coração fechado, não conseguem sentir Jesus ainda. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Era a condição. Aflição. Sou carregado com as dores do mundo. E a promessa dele, e eu vos aliviarei. Não significa retirar a dor de ninguém. O alívio é para a recomposição. E nós temos dito lá no Grupo da Fé que a mensagem de Jesus é igual um oásis, né? O viajor no deserto, ele busca um oásis para se reabastecer. Mas ninguém mora no oásis. O oásis é um local de passagem. O grupo espírita e as casas religiosas são locais de aprendizado de passagem. A vivência é no dia a dia. Ser bom dentro de um grupo espírita, ou ser bom dentro de uma casa religiosa, é relativamente fácil, porque o tempo que a gente tem ali é curto. Estamos desarmados, a convivência não é tão intensa. Agora, no trabalho, no lar, no ambiente social, a vivência é intensa. Então, ali é que é necessidade de se vivenciar Jesus mais ainda. Então, as casas religiosas são locais de passagem, de oásis de reabastecimento. Chegamos sedentos e saímos dessedentados, mas sabendo que a gente vai caminhar até encontrar um outro deserto. Você está me fazendo pensar aqui, eu fico me perguntando, para nós que convivemos direto ou indiretamente, como que Chico Xavier conseguiu se manter lúcido, com tanta bajulação, tanta exposição, com tanta puxação de saco de espíritas, não espíritas, empresários, políticos, artistas. Como que ele conseguiu manter essa lucidez? Começou simples, permaneceu simples e terminou simples, porque nós nos encantamos com o canto da sereia, né? No meio do caminho, com tanta bajulação. Eu mesmo, tentando agradar o Chico, algumas vezes eu dei uma puxada de saco, porque me diziam que ele sabia de tudo e que ele lia tudo. Eu fui fazer uma pergunta para ele na época, e eu até já comentei isso no Grupo Espírita da Fé, e tem uma frase que o Geraldo me disse alguns anos atrás, e eu reproduzo sempre: tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Verdade. Né? O famoso médium Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo. Fala, fala, fala,
e não fala nada. Na época... Quer dizer, esse não é o Chico, não? Claro, porque eu Mas fiz existem muitos desses, né? Pois é, mal começa numa atividade, já quer subir numa caixinha de fósforo. O Chico só teve reconhecimento público, é a tese que eu defendo, aos 61 anos de idade no programa Pinga Fogo. Eu estou dizendo reconhecimento público fora do movimento. Ele só foi reconhecido como homem de bem e, de fato, esse é um homem de bem. Depois de 61 anos de idade. Muitos testemunhos. Diferente. Por isso que nos encantou a todos. Ele teve uma elegância, né, John, para andar numa linha tênue, para andar entre a descrição que lhe convinha e a exposição necessária para as ideias que defendia, né, para a doutrina espírita, que é uma coisa impressionante, né? Porque normalmente ou a gente se isola com medo dos elogios, porque sabe que eles podem nos causar alguma... Se fecha demais. Se fecha, ou se expõe demasiadamente, acaba... E ele andava nessa elegância, né? Então o tal do cisco, né? Eu sou só um cisco, tentando se apagar para que a obra tivesse realce, mas ao mesmo tempo tinha que se expor, porque as doutrinas tinham que ser expostas. E aí eu repito a palavra, muita elegância para poder andar nessa linha tênue. Colocando muita coisa na conta de Emmanuel, né? Mas o poder de decisão dele era enorme, era total. Grande, né? Agora vamos falar, eu gostei muito da palestra que vocês dois já fizeram sobre esse tema, que é o Projeto Chico Xavier. O que é o Projeto Chico Xavier? Eu acho, assim, não é que eu acho, né? A gente vai lendo, muitos têm falado isso, mas de fato essa reencarnação Chico Xavier é um projeto. Todas as nossas reencarnações, segundo a nossa crença, vão ser organizadas, vão ser planejadas, né? Eu costumo brincar, quanto mais juízo, mais a gente pode opinar. Se tiver menos juízo, opina menos. Mas todos nós vamos de alguma maneira participar de organizarmos a nossa vida. Mais ou menos nós participamos. Mas Chico já era diferente, é um projeto grandioso e que a gente, para poder causar o impacto que um espírito dessa envergadura pode ter num planeta ainda, uma luz que ele traz num planeta ainda pouco iluminado. Então esse projeto da reencarnação Chico Xavier, a gente vê ele se expressando e durante toda a vida dele, antes e depois da vida dele, que eu também defendo a ideia que não terminou ainda o projeto da encarnação Chico Xavier, o que de certa forma aumenta a responsabilidade nossa e de quem está nos ouvindo também, porque ele envolve muita gente em uma escala progressiva, né? Alguns com luzes mais coloridas, outros mesmo, mas todo mundo envolvido. E aí, repito, isso desde antes até hoje. Ou seja, os personagens que vieram naquela Pedro Leopoldo remota lá, né, na tua terra, lá nos anos 10, 20 do século passado, para preparar aquele ambiente, para estarem, Geraldinho, você fala isso muito bem, para estarem nos espaços chaves de comando da cidade, para que aquele fenômeno de Chico Xavier pudesse se desdobrar sem muitas oposições que são naturais, não sei se naturais, mas ocorrem. Principalmente nas mudanças. Nas mudanças numa cidade pequena. Ele representa a mudança de paradigma. E naturalmente conservadora, por ser pequena, por ser do interior. Não só e tal. A mudança, Geraldo, mas como ocorrer essa mudança. A proposta do Chico, que é a proposta crística, é uma mudança de conceitos. Mas a pessoa tem que estar preparada para isso, amadurecida, querer se modificar. Não há uma imposição em nada. Jesus não nos impõe nada. Jesus solicita. E cada um vai absorver a parcela que lhe cabe naquele momento. Na convivência com Jesus, os 12, cada um absorveu alguma coisa. João absorveu tanto que se manteve fiel até a cruz. Pedro nega por 3 vezes. Mas no decorrer dos 30 anos seguintes, cresce, encoraja-se, a ponto de não questionar a morte que lhe foi proposta, mas só pede uma coisa: que fosse crucificado de cabeça para baixo. Não mais não pede a morte, porque quando ele negou Jesus, ele foge de uma possibilidade de ser morto. Encorajou-se. Então Jesus conhece a cada um e oferta oportunidades proporcionais à maturidade de cada um. E nós dizíamos nessa palestra que você se refere, e que citávamos o caso Humberto de Campos. Humberto de Campos teve a opção
de poder até contestar Chico quando encarnado, mas não contestou. Pelo contrário, falou que se fosse lhe dado o título, não seria uma cadeira na Academia Brasileira, mas sim todas. E 3 meses depois do desencarne, Humberto de Campos se apresenta ao Chico. Quem falou isso foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, né? Tá. 3 meses depois... E o Humberto de Campos vai comentar isso num artigo no jornal O Dia. Que está publicado... que nós acabamos incluindo no último livro que lançamos do Chico Xavier, Cartas do Alto. É fantástico. Né? E o Humberto de Campos se apresenta. É você o menino de Pedro Leopoldo? 3 meses depois. E escreve as obras que nós conhecemos. E dizíamos, a gente quando estava perto do Chico, eu imagino isso sempre, o contato com seres superiores, nós ficamos meio que inibidos. E ao mesmo tempo, esses superiores conseguem resgatar o que nós temos de melhor. Nós conseguimos ser bons por um período de tempo enquanto estamos ao lado deles. Depois, quando sai, o negócio voltamos a ser o que éramos, que somos realmente. Mas naquele momento nós passamos a ser o que gostaríamos de ser. E isso também se projeta para os espíritos. Então Humberto de Campos, por exemplo, só escreveu Boa Nova porque era ao lado do Chico. Isso envolve naquele arquivo que o Chico é do cristianismo nascente e consegue traduzir como escritor as emoções dele captadas nas vibrações do Chico. Ou seja, Humberto de Campos só foi Humberto de Campos porque estava ao lado do Chico para escrever Boa Nova. E como tantos outros. É aquela história, né? Eu me convenço disso cada vez mais. O Chico emprestou espiritualidade a muitos dos espíritos que escreveram através dele. Geraldo, assim, da hierarquia do Chico, eu diria que quase a totalidade, né? Nós conversávamos ainda ontem. O Chico é um caso único na história em que o médium é superior a quase totalidade dos espíritos que se comunicaram por quase totalidade dos espíritos que se comunicaram por ele. Então ele tem uma hierarquia, uma autoridade moral, um amor para emprestar aqueles que se comunicavam para ele, contagiando-os também e fazendo com que eles produzissem o que tinham de melhor dentro deles. Agora, trazendo o lado humano do Chico, com toda essa capacidade crística que ele tinha, o amor que ele tinha para os animais. Você tem um caso bonito para nos contar, eu sou veterinário, né, de profissão, e o Chico uma vez pediu em carta para a mamãe se ele poderia me consultar, a mamãe poderia me consultar para que eu fosse a Uberaba operar a cadelinha dele, a boneca, que era uma Fox Paulistinha que ficava na casa do seu Wilker. E era um tumor de mama. Eu era recém-formado e prontamente a gente se colocou para ir, sabendo que é uma cirurgia que tem que ser feita num centro cirúrgico. Agiu com mais coragem do que juízo, né? E agíamos, né, na emotividade. E a equipe designada para me auxiliar foi Fabinho, estudante veterinário na época, o Júnior, outro irmão também estudante veterinário, e o Fábio Meleiro, meu cunhado, casado com ele, médico. Era a equipe para poder operar a cadela do Chico lá. E no sábado à noite o Chico pergunta que hora que seria a cirurgia. Eu falei, acho que vai ser domingo, em torno de 9h30 da manhã, mais ou menos, na casa do seu Lucas. Eu vou ficar em oração, meu filho. E a gente operou na varanda ali, a cadela. E o que me chamou a atenção que o tumor é muito irrigado. E ali não saiu sangue. Não saiu sangue. E seria natural que saísse muito sangue. Saía, muito irrigado. Então, quando você retira, sai muito sangue. E não saiu sangue. E a gente retirou o tumor e suturamos. E a cachorrinha começou a voltar-se. Quando foi mais ou menos 11h30, o Chico entra. Aquele passinho dele, né? E aí ele pergunta logo, como é que foi a cirurgia, meu filho? Chico, como se ele não soubesse, né? Chico, foi muito bem. Mas o que me impressionou foi que não saiu sangue nenhum. Meu filho, eu fiquei orando e penso que Dr. Fritz te ajudou. Eu tenho certeza.
disso, né? E a cadela se recuperou, ainda ficou ali mais alguns anos. Então a gente ficou assim, muita alegria de poder de alguma forma colaborar, mas o amor do Chico era incondicional para os animais. Agora, vinculado a esse caso, tem um caso seu com ele a respeito de um livro. Pois é. O Bacelli tinha lançado o livro, né? E saiu uma edição especial e que tinha a capa dura. E mamãe compra para mim o livro e levou para Niterói. Só que o livro não foi autografado. Eu falei, mãe, quando você voltar mês que vem, fica com o livro, você voltar mês que vem, você pega o Chico para autografar. E ela volta no mês seguinte, só que ela lembrou de um amigo nosso, o João Carlos Cunha, dirigente de um grupo também fundado a pedido do Chico, Eurípides Passanufo, em Jacarepaguá, o João Carlos Cunha e os irmãos Gilberto e Gilson Bordalo. É um grupo grande hoje no Rio, muito bem estruturado. E mamãe deu o meu livro lá para o João Carlos. E quando nós fomos operar a cadela do Chico, eu vi lá uma pilha de livros na casa do Chico de capa dura. Porque de capa dura não tinha mais. Já tinha esgotado o livro, tinha de capa mole, mas eu não queria, eu queria de capa dura. E eu vi lá uma pilha de uns 10 ou 12 na casa do Chico. E eu falei, gente, eu vou pedir ao Chico. Mas se eu fiquei assim, se eu pedir, o Chico pode estar entendendo que eu estou negociando alguma coisa. Não é isso, né? E fiquei quieto. Isso foi, a cirurgia foi no domingo. E na quinta-feira chega um pôster, nós já conhecemos daquele desenho de Jesus, autografado pelo Chico e colocando ali Dr. Leonardo. Ele nunca havia me chamado, sempre a sobrinho do coração. Naquele pôster, ele põe Dr. Leonardo e chega junto o livro do Bacelli de capa dura. E eu não comentei com ninguém isso, eu pensei perto do Chico. Aí, mas chegou autografado. Chegou autografado, mas não comentei com ninguém. Que é a capacidade de ler o pensamento, os nossos desejos. De agradar as pessoas, né? O Chico, uma das pessoas mais educadas que eu vi até hoje. Agora, um dos casos que eu adoro e é maravilhoso, queria que o Fabinho contasse para nós, é o caso de sua mãe com seu pai. Qual foi o caso? Aquele do hotel, do guarda? Que ela tá falando com ele, seu pai no outro. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Eles estavam na tarde ali, né, depois do almoço do Chico, eles se recolhiam ao hotel para descansar antes de ir para o grupo da prece, né? Era a nossa rotina do sábado. O papai estava debruçado à janela do quarto, vendo o movimento da rua, e minha mãe... Distraído, completamente distraído. E minha mãe chega e chama, né, Lineu, né, e ele quieto. Lineu, meu querido, e ele quieto. Na terceira vez, minha mãe, você tá surdo? E aí ele volta, né, da sua distração, e aí dá atenção para minha mãe, enfim. Aquilo passou despercebido. De noite, né, no dia seguinte, no almoço, na casa do Chico, o Chico vem e fala, Eleni, nós estaremos no caminho da paciência quando formos capazes de repetir a mesma coisa no mesmo tom de voz por 10 vezes. Ele ficou, enfim, minha mãe ficou super sem graça. Por 3 vezes. Por 3 vezes ela já estava ali perdendo a paciência. O meu pai diz que ele estava tão encantado com o carinho da minha mãe chamando pelo nome dele que ele se fingiu de surdo. Minha mãe diz não, que ele estava surdo mesmo, mas de qualquer forma a paciência não estava presente naquele momento ali, e vale a lição do Chico, a gente repetir a mesma coisa no mesmo tom de voz por 3 vezes. Né? Então, de novo, meu pai e minha mãe no quarto do hotel, o Chico de alguma forma participando daquele momento. Temos a paciência ao fazermos isso. Estamos a caminho da paciência. Estamos a caminho da paciência se repetirmos 3 vezes o mesmo tom de voz, e que nós não temos que fazer isso. Né? Essa história é muito boa. A gente parte logo, não tomou banho, tá surdo, não me dá atenção. Né? O Décio, e você que conviveu muito com a nossa querida, sempre lembrada Marlene Nobre, saudosa Marlene, e
acabou que ela teve uma convocação muito importante do Chico também, né? Trabalhar no conhecimento espírita voltada para a medicina e a espiritualidade. Como é que foi isso? Como é que você sentiu isso? A influência do Chico na vida dela e na vida dos médicos espíritos que estão hoje no Brasil inteiro estudando a obra de André Luiz. É fundamental, né? O que ele representa pra gente, na verdade, é como eu disse, né? Eu não conheci o Chico pessoalmente, mas eu sinto que eu conheço bastante ele, porque a doutora Marlene fala muito dele. Mas eu tenho certeza que já era uma missão já pré-estabelecida, né? E ela me contou uma história que me impressiona muito até hoje e que mostra isso, né? A doutora, quando ela resolveu fazer medicina, ela era a única mulher da família, né? Todos os filhos homens. E ela prestou faculdade, prestou vestibular em São Paulo, e ela não entrou, eu não lembro nem qual foi a matéria, que ela era muito boa e não conseguiu tirar nota naquela matéria. E na mesma semana tinha uma amiga indo para Uberaba fazer prova na faculdade de medicina lá. E falou, Marlene, vamos fazer prova juntas lá e tal. Ela conversou com o pai dela era farmacêutico, e ela fez a prova e entrou em Uberaba. Aí quando ela foi para lá, o pai dela falou, olha Marlene, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar lá é procurar um centro espírita, e você vai na faculdade de dia e à noite você vai, à tarde, no final do expediente, você vai para o centro espírita. E ela, chegando lá na universidade, procurou algum lugar próximo e começou a trabalhar num centro. Aí ela começou a frequentar, e o presidente do centro, ele fazia um trabalho com uma família carente que morava no interior. E o pai, o chefe da família, era muito orgulhoso, ele não aceitava caridade. Então o presidente do centro chamou ela e falou assim, olha Marlene, eu faço o seguinte, eu vou no final do dia, é um lugar longe, a gente leva um lampião, e a gente leva o leite, leva o café, leva o pão, e chega lá e fala, ô compadre, vamos fazer companhia aí, tomar um cafezinho. E aí nos finais do dia eles iam, e aí ele tinha um monte de filho, e o filharado dele comia o pão, eles levavam presunto, sei lá, o que tinha eles levavam, e sempre com um lampião. Aí um belo dia ela estava lá na faculdade, e o Valdo Vieira era um ano na frente dela, ele era um veterano dela. Lá na faculdade de medicina de Uberaba. Aí o Valdo procurou ela e falou, Marlene, o Chico tá te chamando. Ela falou assim, mas como assim? Ele não me conhece, nunca me viu. Aí ele falou, mas você não é a Marlene? Marlene Rossi, São Paulo? Sou eu. Ele tá te chamando. Falou pra você aparecer lá no centro. Aí tudo bem. Diz que ela chegou lá, toda tímida, né? Novinha. E diz que ele pegou... Década de 60 isso, né? Ele viu, levantou, abraçou ela, Marlene, tava te esperando. E ela ficou meio sem jeito, né? Ele abraçou ela, falou, olha, precisava muito que você viesse, estava te esperando, porque enquanto eu psicografo aqui, eu precisava de alguém que fizesse o evangelho. E aí eu queria que você viesse à noite para fazer o evangelho enquanto eu psicografo e tal. E eu já combinando com ela. E aí virou para ela e falou assim, muito bonito esse trabalho do lampião que você tem feito com o padre. Ele falou o nome do presidente do centro. E ela ficou meio sem saber se ele tinha falado alguma coisa ou não. Aí ela voltou para o centro e conversou com o presidente. Ele falou assim, não, eu não falei nada para o Chico. Eu nem sabia que ele tinha te chamado, a gente nunca conversou sobre você. E a partir de então que eu falo que a faculdade dela começou naquele dia, né? Porque faculdade de espiritualidade. Porque na verdade a medicina foi o passaporte para ela fazer esse trabalho, o chamado, né? Da espiritualidade com a saúde, né? E que ela fez de uma maneira assim
E ela acabou se formando se formou lá na Faculdade de Medicina de Uberaba. E aí depois que ela se formou, ela se casou com o Dr. Freitas Nobre. Que aliás a nossa grande amiga Noêmia Barbosa da Silva, de Belo Horizonte, acompanhou isso. E segundo a Nona, a gente chama carinhosamente ela de Nona, a chama de Nona, e ela falou conosco que ela presenciou o Chico fazendo a união dos dois. Ele que apresentou. Marlene, você não pode ficar solteira. E falaram com o Freitas Nobre, você não pode ficar solteiro, ele vocês formam um ótimo casal. Ele era casamenteiro também. Né? Ele era cupido também. Ele era o Freitas Nobre era vice-prefeito da cidade de São Paulo. Vice-prefeito. E ele ia lá visitar o Chico, e o Chico que apresentou os dois e deu uma de cupido mesmo. Aliás, recentemente eu fiquei muito feliz de saber que o governo federal deu o nome do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em homenagem a ele, que hoje chama-se Aeroporto Freitas Nobre. E o Chico foi o padrinho da doutora na formatura, ele que dançou a valsa com ela, e ele foi padrinho. Tem umas fotos deles Então o Chico dançava valsa também. Dançava. Ele era super musical. Ele tinha uma sempre foi desde o Leopoldo, né? A arte sempre teve muito presente na família. Sempre. Né, do Chico. O Chico, uma virtude que muito me chamou a atenção, evidentemente anos depois da convivência, respeito pelas diferenças. Ele conseguia perceber o tempo do outro, de aceitar o momento do outro, sem agressão. E uma sociedade hoje que carece desse tanto desrespeito pela nossa forma de pensar, de falar, de agir. O Chico, e olha que eu conheci o Chico, ele tinha 71 anos. 81, eu imaginava um homem conservador, moralista, porque teria nascido em 1910. Ao contrário. Um homem que viveu, eu costumo dizer que o Chico viveu no futuro do seu tempo. Por isso foi um homem solitário. As grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da religião, são almas solitárias, porque vivem no futuro do seu tempo. Serão reconhecidas. São incompreendidas, serão reconhecidas. A compreensão e a percepção no presente. Pois é. Com a certeza que o futuro vai mostrar que estão certos. Mas ao mesmo tempo não sofre a solidão, né? Porque é nós que somos abandonados dele e não ele de nós, né? Sim, interessante. Eu acho que essa coisa do Chico, essa capacidade toda dele, mesmo você estava falando, né, daquela coisa dele conseguir estar no meio entre o popstar mas também muita gente bateu, né? Muita gente quis denegrir, e acho que só quem realmente sabe quem é, e eu chamo isso de humildade, né? Humildade não é você ficar se diminuindo, é você saber quem você é, para conseguir, no meio dessa confusão toda que a gente arma, ele conseguir seguir exatamente... Se manter com lucidez, né? Com lucidez. E saber que aquele ali, não é que ele me abandonou, é que ele não estava pronto, né? Aquele ali, olha, esse aqui eu estou precisando ajudar ele para ele começar, né? E quanta gente ele não resgatou, né? Eu tenho essa experiência com a doutora Marlene, ele foi pensar, ele foi buscar ela lá, e até o final ele contou com ela para ajudá-la, para suportá-la. Eu lembro que quando foram avisar ele que tinha sido fundada a Associação Médico Espírita de São Paulo, foi a primeira do mundo, em 1968, ele fez duas perguntas. O Dr. Luiz Monteiro de Barros estava lá? Estava. E Marlene estava lá? Estava. Então tá tudo certo. Quer dizer, olha a cabeça do comandante aí. A gente fala com os outros. Ele era um comandante. É um projeto, né, que a gente está falando há pouco. Ele fazia parte do projeto também. Ele tinha essa questão, vamos dizer assim, essa coordenação mental de muita coisa, embora de público ele se apagasse, né? Uma criança e um general. Uma criança e um general ao mesmo tempo. Ele se apagava, e muitas vezes dizia por quê, que às vezes ele foi cobrar, mas Chico, você precisa se humilhar tanto. A minha tia-avó, por exemplo, Nair Machado Pascoal, quando o Chico viveu na década de 70, determinada situação com espíritas da cidade de São Paulo,
e que ele fez muita questão de se apagar, se humilhar. A minha tia, que morava em São Paulo e convivia com os espíritas de São Paulo, ela ficou revoltada. Ficou assim, gente, mas não é possível, o Chico não pode se humilhar tanto. E falou, é a humilhação do conceito nosso, né? Não dele. Exato, porque ela era sangue quente, né? Janaína era brava. E estando com ele em Uberaba uma ocasião, ela falou com ele, mas Chico, você precisava se apagar tanto? E ele falou com ela de uma forma assim muito caricata, não precisamos entrar em detalhes, mas a frase dele vai dizer muito. Ele disse assim: Nair, deixa o galo cantar, Nair, deixa o galo cantar, como quem diz. Isso pouco importa. O que importa é a gente trabalhar e servir a Jesus, né? Aliás, servir a Jesus, irmã Aila Pinheiro, minha querida. Me conta aqui uma coisa, como é que você vai falar sobre o diálogo interreligioso? Nas obras de Chico. Como é que é isso? Você que já teve, foi 2 anos atrás ou o ano passado? Ano passado, no primeiro Festival de Luz, Chico Xavier. Falou sobre isso. E com um detalhe, se ela me permitir, ela foi com a vestimenta. Vamos usar de novo. Pois é. Isso é fantástico. Então diga essa vestimenta. O hábito religioso da sua ordem. Como é que chama a sua ordem? Conta para os nossos ouvintes. Instituto Religioso Nova Jerusalém. Nome da minha... Lá em Fortaleza, Ceará. Lá em Fortaleza. Temos também irmãzinha Vespasiano, né? Grande BH e no Rio Grande do Norte, em Mossoró, em Teresina, em Piauí. Então, bom, eu fiquei muito surpresa com o convite primeiro para participar do Festival de Luz, né? Aniversário do Chico Xavier, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque claro que é sempre uma honra demonstrar esse carinho que vem de uma pessoa de outro grupo cristão, né? Porque a gente sabe que realmente o Chico Xavier fez com que o espiritismo no Brasil fosse diferente do espiritismo da Europa, né? Já tive algumas vezes e vi, não é? Isso posso dizer. Às vezes as pessoas estranham isso, mas eu digo, olha, o espiritismo no Brasil é o espiritismo que vem daqueles que vivenciam, que está nas obras que Chico trouxe, é um espiritismo mais centrado no Cristo mesmo. Ele é cristão, não é? Ele tem como centro Jesus Cristo. Enquanto que em outros lugares o espiritismo é muito mais científico do que cristão. Ele quase não se identifica nem vê necessidade do Cristo, né? Que é um espiritismo mais da Europa. E então eu fiquei muito surpresa, porque eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? Mas aí me foi dito, né? Não, você fala sobre o diálogo interreligioso, mostra como, né? Porque Chico acolhia as pessoas de toda a religião. Isso aí eu sei, então eu posso ir lá e falar um pouco do que seria uma postura de diálogo, né, entre os grupos cristãos e até não cristãos. E poderia ver isso, que Chico acolhia todo tipo de pessoa e ele é amado por todas as pessoas de todas as religiões, não é? Então, se algum indivíduo não gosta do Chico, não é por causa da religião dele. Ele pode até usar a religião para justificar, mas é uma coisa dele, né? Pessoal, né? Então, mas me senti surpreendida. Agora, quando eu fui convidada para estar nesse momento também, que é esse encontro de amigos de Chico Xavier, eu falei, até passei um WhatsApp para o Geraldinho, eu não posso aceitar, eu não conheci Chico. As pessoas, eu escuto essas palestras, não é, dos encontros, eu vejo, e sempre vejo as pessoas contando muitas histórias, como vocês estão fazendo aqui, não é? Histórias de Chico Xavier, que muitas histórias eu tive acesso através do portal Saber Espiritismo, como recordando o Chico Xavier, que acompanho desde o início, não é? E que me fez muitas vezes chorar, muitas vezes me emocionei com as histórias de Chico contadas por Geraldinho e outros convidados.
Mas eu disse, o que eu vou fazer no encontro de amigos de Chico Xavier, se todos os amigos de Chico Xavier conheceram Chico Xavier, tem histórias de Chico Xavier para contar, e eu não conheci Chico Xavier. Então o Geraldinho sai com a resposta que é mania, mas o Chico Xavier ele conhece. Com certeza. Então, baseado... Falando nas pessoas escolhidas. Eu disse assim, bom, com isso que não soube o que dizer direito, né? Então eu respondi para o Laércio, tá, tudo bem, é uma loucura que eu vou dizer, mas eu topo, né? Eu vou. Então, eu fui para o Festival de Luz, eu vesti meu hábito religioso, minhas vestes religiosas. Eu não tenho a obrigação de usá-la, mas existe um costume na minha congregação que a gente usa para honrar aqueles santos, não é? Dia festivo da liturgia, santos que eles são da nossa devoção, que a gente tem amizade espiritual, deve a alguma coisa que a gente pediu e recebeu, ou admira, né, a grandiosidade do santo. Então, ou seja, em ocasiões especiais. Em ocasiões especiais, né, uma coisa que fica usando sempre. E principalmente no meio do diálogo interreligioso, para estar mais próximo das pessoas, para não demonstrar tanta diferença, eu prefiro estar paisando, porque aí ninguém se estranha, né? Então perguntei ao Geraldinho na época, Geraldinho, se eu sinto vontade de usar o meu hábito, porque para mim Chico Xavier é um santo, e é um grande santo, não é? Então, será que vai ficar muito estranho, que as pessoas vão estranhar? Não é porque é um evento espírita, eu vou estar no evento espírita usando o hábito, né? E então, aí ele disse assim, venha com o seu hábito, seu coração cheio de amor. Então, de novo, eu não sabia o que dizer e fui. E agora é óbvio que continuo no mesmo sentimento de que realmente deveria falar usando o meu hábito religioso, né? Que principalmente em evento de diálogo interreligioso, eu evito, né? Eu usei no Fraternidade Sem Fronteiras porque é um evento de ajuda a Moçambique, de ajuda à África, e eu quis representar mesmo o grupo católico, né? Mas nesse caso não é tanto para representar o grupo católico, é para demonstrar o meu afeto de alguma forma, que não sei como demonstraria, não é? Dizer para Chico que eu desejo honrá-lo, não é? Por tudo que ele fez, tudo que ele fez também pelos católicos, né? E também no sentido de dizer que lamento que a Igreja Católica, na época em que ele começou as manifestações mediúnicas, não soube acolhê-lo, não soube compreendê-lo, né? Mas que depois, como ele falou, quando houve esse reconhecimento ele se deu, esse reconhecimento da grandeza do Chico, do grande homem que o Chico era, quando ele estava com os 60 anos de idade. Isso foi um momento também que talvez tenha feito parte de um projeto que as mentes já não estavam tão fechadas, né? Então, dentro da Igreja Católica, ele recebe também muito assim, das pessoas admiram, as pessoas podem não entender o espiritismo ou não concordar com o espiritismo, mas o homem Chico Xavier é inegável que ele é admirado, que ele é citado, né? Que ele então é até estudado, né? A obra que ele fez, o porquê, a história, não é, do Brasil, que envolve essa coisa do Chico Xavier e o papel dele na história do Brasil, né? Então, nesse sentido de honrá-lo, demonstrar meu afeto, minha gratidão, e também de uma forma de pedido de perdão, não é? Em nome da Igreja, por essas coisas que católicos disseram, inclusive religiosos, né, padres e tudo mais. Bom, em termos das freiras, as freiras nunca foram muito contra o Chico. Aliás, elas tinham maior admiração e eu tenho que defender as colegas. Então, as freiras, as irmãs de caridade, elas inclusive, elas foram assistidas pelo Chico. Chico fez doações para elas, não é? Então, como a gente não tem aquele papel na igreja de liderança, de comando, nosso papel é na base, na ação. Então a gente quando a gente apoia alguém, diz, porque mulher, cabeça de ouro, sabe o que, né? Então isso passou e elas falavam sobre isso, que Chico tinha doado, né? Tinha feito doação e tudo, e disseram, então
é melhor não mexer com elas porque vai que digam alguma loucura e tal. Então, passou isso, né? Então essa admiração por parte das religiosas teve muito mais enquanto padres, né, estavam tentando combatê-lo, as religiosas, né, rezavam por ele, agradeciam a Deus pelo bem que ele fazia a elas, as obras sociais, que a maioria das obras sociais, das obras humanitárias de ajuda às pessoas vem das freiras e não dos padres, né? São poucos padres que se dedicam, congregações de padres que se dedicam à assistência social efetiva, não é? Então, as irmãs que estão lá junto do povo, no dia a dia, não é? Recentemente, Irmã Dulce, né? Então, Madre do Calcutá, na base ali. Na base. Então, as religiosas, elas, desde sempre, de uma maneira geral, foram chamadas irmãs de caridade. Quer dizer, porque é através delas que a caridade se manifesta, né? Da atividade que elas fazem. E elas encontravam no Chico essa referência e ao mesmo tempo um protetor, uma pessoa, um amigo, uma pessoa que as ajuda. Quantas vezes ele não ajudou? Deu dinheiro, né? Fez doação para elas e para as obras que elas faziam, né? Então, vim também com isso. Agora, não tenho a pretensão de envolver, de tentar falar da vida do Chico, porque eu seria hipócrita, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho no desejo de mostrar na minha palestra que houve um processo de diálogo interreligioso, um processo histórico, lento, né? E que nós estamos num chamado que os estudiosos chamam de terceiro paradigma, terceiro modelo de diálogo interreligioso, que nós estamos começando agora, no século XXI, que está começando esse modelo. Só que, para mim, Chico já vivia esse modelo. Desde cedo. Desde sempre ele já vivia esse modelo, né? Então, essa é a minha ideia e é isso que eu vou tentar mostrar na palestra. Na minha palestra sobre diálogo interreligioso, tomo o Chico como exemplo desse diálogo, mostro o processo histórico do diálogo, como foi se dando, mas só que Chico já estava lá na época que, desde sempre, ele já estava no terceiro passo. Nessa ação. Na vanguarda. Que nós estamos tentando dizer agora, né? Mas você é uma excelente representante delas todas, das suas irmãs e nossas irmãs de caridade. E também de Chico Xavier, pelo seguinte, irmã Aida. Chico viveu 92 anos, 75 dos quais dedicados ao espiritismo e à mediunidade com Jesus. Mas os 17 anos primeiros ele viveu como católico, apostólico romano, né? E quando às vezes alguns espíritas mais, vamos dizer assim, intelectuais vinham falar alguma coisa, e eu sou testemunha de algumas ocasiões assim em Uberaba, vinham falar alguma coisa contra a Igreja Católica, ele protestava. Olha que nós temos que considerar a Igreja Católica Romana como nossa mãe, porque ela teve, durante esses 20 séculos, a bênção de ter preservado o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e se não fora o sacrifício desses missionários inúmeros, muitas vezes anônimos, ao longo desses séculos todos, provavelmente hoje, no século XX, nós estaríamos nos matando e nos comendo uns aos outros, como antropófagos, né? E ela teve essa bênção de preservar o Evangelho, trazer a palavra de Jesus aos dias de hoje. Então nós consideramos, ele falava isso conosco, nós consideramos a Igreja Católica a nossa mãe. Sem falar que boa parte dos espíritas que estão trabalhando com o espiritismo estavam na igreja. Estavam. Nas últimas encarnações. Exatamente. E também alguns de nós, muitos de nós também, estiveram nessa vida mesmo, né? E além disso, eu queria que o John falasse sobre isso. Inicialmente, você falou, no início da tarefa mediúnica dele, que ele teve vamos dizer assim, uma reação negativa da igreja. Não. Foi um segundo momento, que a primeira... o primeiro padre... Eu queria que o John falasse sobre ele, Padre Sebastião Scarzelo. Mas antes, se você me permite, quando eu conheci o Chico, então eu vim de uma família católica apostólica romana. E quando eu falei para minha mãe que eu ia frequentar o espiritismo, ela falou assim: ó, meu filho, cuidado com esse negócio de espiritismo. Mas Chico Xavier é gente boa. Para a gente ver que autoridade moral, né? Que naquela época, minha mãe muito católica. E o Chico me perguntou assim: qual o santo de devoção da sua mãe? Eu falei: Nossa Senhora Aparecida.
essa informação ficou. Anos depois, fomos visitar o Chico. Eu, meu pai e minha mãe. Qual foi o primeiro presente que o Chico deu à minha mãe? Um retrato de Nossa Senhora Aparecida autografado. Como foi respeitoso, né? Porque se fosse um espírita moralista ou qualquer religioso moralista, primeiro ia dar aquele lenga-lenga. O Chico não. Respeitosamente. E o Sebastião Scarzello, pela nossa pesquisa, foi uma das amizades que o Chico mais considerou. Prezou, né? Prezou pela importância. O Sebastião Scarzello não entendia Chico Xavier pelo viés da opção religiosa, pela mediunidade, pelas manifestações, mas ele gostava do Chico. E o Juvan, em Santa Catarina, porque ele faleceu em Joinville, no estado de Santa Catarina, me falou que no final da vida, o Sebastião ele dava alguns depoimentos dizendo o que teria aprendido, como aprendeu com Francisco Cândido Xavier. E o Sebastião Scarzello também não violentou o Chico. É porque ele amava o Chico. Ele só não compreendia o Chico, mas impediu que o Chico fosse internado no hospital psiquiátrico, porque ele é considerado um menino maluquinho. O pai de Chico queria internar. Queria. Ele era criança e, naturalmente, vendo espíritos e falando sobre espíritos, numa época que ninguém falava sobre isso, ele era considerado um menino maluco, um menino fora de órbita, né? E o pai tinha o plano, e já tinha conversado com o padre Sebastião Scarzello, de interná-lo num sanatório. E aí, conta aí, John. Foi aí que ele conseguiu o primeiro emprego de Chico Xavier. Fábrica de tecido. De 9 para os 10 anos de idade. Trabalhou na fábrica durante 3 anos. Só saiu da fábrica porque ele pegou uma infecção da poeira do algodão no pulmão. Mas durante 3 anos, como é que o pai ia internar um filho que traz dinheiro para casa? Produtivo, né? Produtivo. E o Chico me contou que o padre falou com ele nessa ocasião, que ele falou com ele: Chico, eu estou arrumando esse emprego para você trabalhar, para você ajudar na economia familiar. Porque eu tenho certeza que quando você estiver ajudando na economia familiar, seu pai tem muitos filhos e é pobre, e seu dinheiro vai fazer falta, então ele não vai ter coragem de te internar. Olha que coisa curiosa, né? Então o primeiro padre com quem Chico teve uma relação, que é o Sebastião Scarzello, foi um padre extremamente cristão, porque embora não compreendendo o lado da mediunidade de Chico Xavier, ele amou e viu que o Chico era um menino bom, né? Esse menino é bom, ele vale a pena ser preservado, né? E o Sebastião Scarzello também, ele morava em Matosinhos, não em Pedro Leopoldo. Ele foi presidente do Faroeste Futebol Clube. Era um homem que fazia de tudo além de padre, era treinador, músico do Faroeste Futebol Clube. Quer dizer, um homem que tinha várias alternativas, né? várias atividades, né? Mas amava o Chico. Então, das pessoas na pesquisa, a mãe, uma figura importante na vida de Chico Xavier, a dona Rosária Laranjeira, professora, uma das suas professoras, padre Sebastião Scarzello e o irmão José Xavier. E, naturalmente, dona Cidade. Então, só aí nós estamos citando 5 personalidades que foram estrategicamente importantes na sanidade mental de Chico Xavier. Estrategicamente colocadas na vida de Chico Xavier, em um momento em que a árvore ainda não era uma árvore, era uma semente que começava a germinar e que precisava, como qualquer semente, de uma proteção para se fortalecer. E todas elas católicas. Então a Imaína está muito bem representando esses primeiros protetores. O Chico ganhava muitos santinhos católicos, medalhinhas católicas. O que é que ele fazia? Na lapela do paletó, uma vez ele fez isso aqui. Olha aqui, gente, cheio de medalhinha. Se eu colocar isso aqui visível, os espíritos vão falar que eu virei um espiritólogo. Mas eu não posso abandonar, porque isso aqui foram doações
foram amigas, foram irmãs que me doaram com muito amor. Então, debaixo da lapela do paletó, cheio de medalhinhas de santos. Ele ganhou uma vez lá no Grupo da Prece um São Francisco, feito com uma armação de metal. E estopa, né? Estopa. Um pano muito simples, né? De saco, né? Desfiado, colocado ali. E ficou muito bonito. Ele deixou em cima da mesa. Isso foi num sábado. E no domingo ele presenteou para a mamãe esse São Francisco. Lindo, tem um livro do Bacelli que tem uma foto desse santo, dessa escultura, essa escultura. O Bacelli tirou lá no Grupo da Prece antes de ser doado para a mãe, porque era muito bonito, muito mesmo bonito. Aquilo. E perdeu uma pena, mas ficou lá em casa durante muitos e muitos anos na sala de mamãe, como uma figura muito representativa dada pelo Chico Francisco de Assis. Gente, é assim, a gente já está com 1h45 de podcast. De bate-papo. O tempo passa e a gente mais de 100 minutos, né? Mais de 100 minutos, olha aí. Exatamente, 105 minutos aqui de conversa comemorativa. Mas eu gostaria de agradecer a presença de todos. É muito gostoso estar aqui em Torres, junto com todos vocês. A gente sentiu desde o início da semana essa alegria espiritual que está envolvendo todo mundo, e chegamos aqui em Torres ontem, a cidade está assim, os trabalhadores estão assim nessa expectativa gostosa. Então a gente agradece muito aqui o nosso anfitrião Eduardo pelo carinho de nos receber na sua casa. E estamos preparados para hoje à noite começar o encontro com a palestra do nosso irmão Carlos Bacelli. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo episódio. Até. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus todos nós. Um grande abraço a todos. Obrigado, gente. Thank you.